Fala galera, estamos mais uma vez ao vivo aqui nas lives do Time to Run. Time to Run bombando. Estamos entrando ao vivo, a galera ainda está entrando. Porém, agora a gente estamos também gravando as lives no YouTube, estamos no IGTV, estamos no Spotify. Então, para quem está assistindo de qualquer um desses canais aí, um grande abraço. Vamos começar mais uma live. Mais um Quem Te Inspira, quarta edição. E hoje, cara, que ponto nós chegamos? Vamos falar com o Solonei Silva mais uma vez. Solonei já tá aqui já. Fala, galera, boa noite! Cara pontual, meu, dos cara pontual. E hoje vamos falar. Então, mande as perguntas, mesmo esquema, mande as perguntas aí pelo box, pelo quadradinho. Poxa, eu pôr meu fone aqui, cara, já tava esquecendo meu fone. Fala, garoto, boa noite! Tá carregando, tá carregando, tá carregando. É pesado Deu demais uma a imagem, meu. travada que eu não sei se você. É que a live tá muito pesada, meu. Não é tão fácil assim de carregar. Boa noite aí, boa noite pessoal que está assistindo. Obrigado pelo convite e Vou. de estar mais uma vez aí falando sobre atletismo, né? Carreira e tudo mais. Bacana, Ma- espero contribuir. Maravilha, com certeza, cara. Uma boa noite para você. Primeiro, antes de mais nada, obrigado aí pela atenção aí que você deu pra gente. Acho que vai ser um papo bem bacana. Tenho certeza que uma hora vai passar num piscar de olhos aí para todo mundo. Então, só para fazer uma rápida introdução, uma apresentação, acho que todo mundo conhece o Solonei Rocha Silva. Foi até difícil de montar uma apresentação sua, porque, cara, comecei a olhar todas as suas conquistas e falei, meu, como que a gente vai apresentar o Solonei, né? Então, de uma forma resumida, o Solonei é um multicampeão. Então, não estou falando só de título do atletismo também, mas na vida. Falando aí um pouquinho dos títulos, Solonei é atleta olímpico, competiu na maratona do Rio de 2016, campeão pan-americano em Guadalajara também na maratona, bicampeão na Maratona Internacional de São Paulo, sexto colocado no Campeonato Mundial de Atletismo na Rússia, campeão sul-americano de cross country, de maratona também, campeão da Maratona de Poá na estreia, campeão da meia da SP City Marathon, campeão sul-americano dos 10 mil metros e campeão mundial militar de maratona. Isso daqui foi só o resumo, a gente não está falando nem de todos os títulos desse cara aí. Então, natural de Penápolis, residindo em Bragança Paulista desde 2009, professor de educação física, 10 anos defendendo a ASICS do Brasil, 8 anos defendendo o Exército Brasileiro e 6 anos defendendo a equipe de atletismo Orcamp Unimed. Solonei, a proposta das lives do Quem Te Inspira originalmente era de trazer histórias inspiradoras dos atletas amadores, do pessoal que a gente conhece. Hoje você é o Solonei que já tem todo esse currículo vasto aí, um dos maiores atletas do atletismo brasileiro. E o Diegão botou a gente em contato aí. Diego acabou trazendo essa veia de esporte de alto rendimento para o Time to Run. Time to Run é um esporte amador. E aí, como essas lives são voltadas para contar a história de atletas amadores, pessoas comuns, hoje você é o Solonei multicampeão, mas um dia você foi um atleta comum, um dia você resolveu começar a correr, e é isso que a gente quer ouvir de você. Quer saber a sua história, quer saber como o Solonei traçou essa carreira de sucesso. E, cara, tá contigo. Apresenta aí, agora faz a sua apresentação do próprio Solonei, como você gosta de se apresentar. Cara, muitas pessoas já conhecem, né? Lógico, a minha história, né? Graças a Deus, hoje, ainda mais com essa tecnologia tão avançada que a gente tem de smartphone na ponta dos dedos, literalmente você consegue saber a fundo, né, a vida das pessoas. Eu prefiro me apresentar que sou um cara vitorioso, mas para chegar aqui tive muita ajuda e tenho muita ajuda ainda de muitas pessoas. E o Diego é um garoto aí que entrou em contato e ele conheceu eu antes de. Ó, o Zé Cláudio também entrou aí, ó. Ele conheceu eu antes dessa fama toda, né? Antes de você passar todo esse currículo aí de provas importantes, provas internacionais.
antes de eu ser patrocinado pela ASICS, ser atleta do Exército, defender clube de alto rendimento como que é a Orcamp, eu conheci o Diego literalmente correndo na região, né? Correndo na região de Penápolis. O pessoal de Guaiçara, que é o José Cláudio, o pessoal de Lins, Buritama, aquela região noroeste, né, do estado de São Paulo todo, o pessoal de Araçatuba, São José do Rio Preto, e a gente começou praticamente sem nada mesmo, né? Literalmente sem nada. A gente, às vezes, não tinha nenhum calçado para correr, então eu prefiro me apresentar como mais um de vocês. E através do atletismo conseguir conquistar uma qualidade de vida de boa para razoável, não só para mim, mas Cafelândia, boa, não só para mim, mas para toda a minha família, meus amigos que frequentam também a minha casa, a minha família que vem aqui hoje me visitar. Graças a Deus eu consigo dar algum conforto, né? De alguma maneira, mas nem sempre foi assim. E quando o Diego acabou enviando o convite, né, de participação de uma live e tudo mais, eu topei na hora, porque nada melhor do que você retribuir aquelas pessoas que te incentivou antes de você aparecer em televisão, antes de você ser um cara famoso. Então, quando você chega nesse status, é meio complicado, porque, lógico, que junto com a fama vem sempre algumas pessoas que querem aproveitar do seu momento. E o Diego, o Zé Cláudio, entre outras pessoas aí que agora eu não vou citar tanto nome, porque com toda certeza eu vou acabar esquecendo, mas o pessoal de Lins, Guaiçara, o Evandro Pivetta e José Bonifácio, são pessoas que eles sabem que realmente Marcelo Rocha, de Tupã, que realmente foi lá do início mesmo, no comecinho, que eu não tinha... Quantas vezes eu não saí de Penápolis para ir até em Guaiçara para poder pegar carona com o José Cláudio, que está assistindo aí, para poder competir em competição que pagava R$ 100 para o ganhador, R$ 150 para o ganhador. E aí você, às vezes, fala, pô, hoje o cara... Normalmente, corredor é meio complicado, né? Corredor, por um lado, né? Na hora que fala assim, o cara ganhou a Maratona de São Paulo. Não fala assim, pô, o cara treinou 4 meses, foi lá para altitude, ficou se matando, ficou longe da família e tudo mais para conseguir ser campeão da Maratona de São Paulo. Não, normalmente pô, quanto que ele ganhou? Quanto que ele ganhou, né? O pessoal pensa na grana, né? Mas nem sempre foi assim, graças a Deus, com muita luta, dedicação e esforço. Literalmente, suei muito durante todo esse percurso. Eu consegui esses títulos que você acabou falando aí, mas infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, eu não posso nem colocar todos os títulos que eu tenho, porque essa fase que o José Cláudio acompanhou, o Diego, entre outras pessoas da nossa região ali, Lins, Cafelândia, Bauru. Se eu for colocar todos os títulos que eu ganhei, graças a Deus, nossa, você ia ficar meia hora aí falando só dos títulos que eu tenho. Aqui foi Hoje só um fica tudo lá na resumo. casa da minha mãe. Mas aqui é só um resumo mesmo para apresentar. E é muito legal isso daí que você falou, Solento, porque a gente conheceu de perto lá o trabalho do seu José Cláudio, do Diego. O Diego, cara, cara, brilha o olho para falar de você, cara. Se eu não falar aqui na live que ele é seu maior fã, cara, ele vai me socar depois, cara, porque cara, ele fez de tudo aí para botar a gente em contato, é um admirador seu. Contou história, ele até contou uma história aí de uma corrida que vocês fizeram lá no Canavial, que o recorde da prova até hoje é seu. Ele acabou de escrever, foi Guariba, já não existe mais essa corrida, infelizmente. Quem sabe aí, lá no futuro, eu voltando para minha cidade, a gente consegue fazer uma corrida que é totalmente diferente do que o pessoal que costuma correr nas capitais conhece, que é uma corrida que sai do centro da cidade, saía, né, não existe mais, saía do centro da cidade, ia para o Canavial, corria cerca de 15, 16 quilômetros dentro do Canavial,
e chegava no centro da cidade novamente. É uma corrida, uma meia maratona em Guariba, a cidade mais próxima, eu acho que, se eu não estou enganado, é Ribeirão Preto, é a cidade maior, né? E pô, é uma prova assim que ficou gravada com toda certeza. Eu tenho o DVD até hoje, consegui o DVD dessa prova. E eu corri, a primeira vez que eu corri a meia maratona, eu fiz 1h05, fui campeão. Foi o primeiro grande prêmio assim, que eu ganhei. A premiação para o campeão era R$ 1.000, para você ter uma Opa, ideia. E esse mil começou bem, reais cara. acabou sendo convertido todo em material de construção, né? Ó, que Coisas que beleza. é muito comum, né? Quem corre no interior acaba fazendo a gente apelida de bate-saco, né? Que é Uhum. ganhar aquele dinheirinho rápido ali na corrida para poder comprar material de construção para poder construir sua casa. Que Puta, que legal. hoje, infelizmente, tem que ser muito mais dinheiro do que foi na minha época, né? Uhum. A minha época, pô, com R$ 1.000, nossa, eu comprava material pra caramba. Hoje, com R$ 1.000, você for no material de construção, você compra pouco saco de cimento aí, se for É, pensar até numa que na época situação. era um prêmio bom, né, cara? A gente, como é tudo atleta amador, se a gente terminar a prova e ganhar um saquinho de maçã em torrão, já tá todo mundo feliz já. Já tá Verdade. valendo. Ô, Solonei, como que foi? Conta um pouquinho, como que foi a primeira prova aí? O que te motivou a correr essa primeira prova e como que foi? Foi um amigo meu que já era corredor de rua e ele sempre ia para as competições ali na região de Penápolis e a gente trabalhava junto numa fábrica de couro. E ele ficava falando, pô, cara, eu vi você jogando futebol e você não para, você corre demais, você corre praticamente o jogo todinho, não cansa, por que você não experimenta correr? E eu ficava, não, que isso daí não é pra mim não, e tal, fiquei bem resistente a essa situação. Até que ele fez uma corrida na empresa, só para o pessoal que trabalhava na empresa. E aí a curiosidade despertou, né? E eu fui correr essa corrida, em meados de 2003, que foi a primeira vez que eu corri. E ganhei essa corrida, primeira vez, eu corri de chuteira society, totalmente fora do padrão, né? E aí ganhei, mas fiquei com muita dor muscular e tudo mais. E aí passei 2 anos depois sem correr, por conta dessas dores, meio que traumatizou. Caraca. Mas lógico, não tinha preparo nenhum, né? Jogar futebol é totalmente diferente do que você pegar e fazer uma corrida, né? Como a gente diz aqui, você foi pra E morte na prova, né? então. E realmente, pô, quase que eu morri ali correndo, era muita dor no outro dia. E olha que foi só 3 km, né? Caramba, pô, que bom Imagina saber que só. até você já passou por isso já, porque Pô, cara, eu já passei. Isso daí é histórias assim que eu costumo deixar um pouco de lado, porque principalmente na época que a gente está vivendo é muito mimimi, né? É muita choração e o pessoal acaba meio que falando, pô, o cara já quer fazer propaganda da dificuldade, não sei o quê, então é só os amigos mesmo que acompanham a minha rotina, né? Então, o irmãozão, meu brother, que frequenta a minha casa e tudo mais. O único problema dele é que ele trabalha na Ipiranga, não ganha nada da Ipiranga, hein? Tô falando da Ipiranga aqui, não sou patrocinado, não. Ele trabalha na Ipiranga, mas ele não consegue vir me visitar porque ele não tem combustível no carro. Ele fala que é muito longe, ele mora a 100 quilômetros daqui de casa. pô, E são pessoas assim que realmente conhecem a nossa luta, né? Que sabe da dificuldade, que sabe como que é difícil ser um atleta de alto rendimento, mesmo que você seja um atleta que não tem grande expressão, vamos colocar assim, né? Você acaba sendo muito solidário com a dificuldade do outro amigo. Por isso que a corrida é tão envolvente do jeito que é. E normalmente quem faz amigo corredor são amizades muito duradouras, né? Seja em qualquer situação. Pessoas que abrem a porta da casa dela para você poder passar uma noite, para você economizar de repente no hotel. Às vezes a pessoa nem tem dinheiro para o hotel, a pessoa mais ou menos tem dinheiro para pagar a viagem de ônibus, né? De avião. E as situações assim é bacana. E, pô, se eu for contar aqui para você essas situações assim do começo, a gente ir em busão de pessoal que trabalhava na lavoura, até no meio da estrada, e aí não tinha água no percurso.
Ou seja, você montava no ônibus na cidade, ia pro meio literalmente, pro meio da estrada, e aí contava-se 10 quilômetros até chegar na cidade e soltava o pessoal lá. Quantas vezes a gente não correu assim sem ter um gole d'água? Agora você pega essas megas estruturas, né? Como é a São Silvestre, eu sempre dou exemplo dela porque é a prova que todo mundo conhece, né? Você pega aí, pô, quantas mil pessoas não trabalham para poder movimentar a São Silvestre? A gente começou numa época, eu ainda comecei muito depois, né? O Diego é muito mais novo do que eu, mas ele começou antes de eu começar. O José Cláudio, que está acompanhando também, pô, é corredor raiz mesmo, é corredor que saía ali e não tinha nada, né? Tinha que negócio de gel, essas situações que hoje o pessoal corre parecendo que está indo para uma guerra, não existia nada disso daí. A Mais gente, ou menos tinha um tênis para colocar no pé. a gente já foi lá para a pista do Seu Zé lá em Guaiçara, a gente já puxou pneu lá naquela pista ali. Porque, Então, essa é a nossa realidade, cara. A gente vem cara, a gente vem dessa fornalha aí. A é, gente sempre. Ele tá acompanhando a gente aí, ó. mas é bem Ele tá isso falando de mesmo. Dois Córregos, Bauru. Essa situação foi muito bacana. Bacana E, entre aspas, né? É que a gente é meio de superação mesmo, já tá na nossa vez aí. Eu mas é bem. estava começando aqui em Bragança Paulista, eu já estava já treinando aqui em Bragança Paulista, onde eu moro hoje. E tinha uma equipe grande pra caramba que chamava Rede Atletismo. E infelizmente ela acabou. E eu tava sem grana, cara, não tinha dinheiro, não tinha nada e tal. Aí eu peguei carona até uma cidade chamada Dois Córregos, que é próxima a Bauru, mais próximo de Jaú, a cidade maior, assim. E fui correr lá em Dois Córregos para poder ganhar uma graninha. Só que, pô, cheguei lá, os atletas que tinha na prova era muito forte, cara. E eu não me saí bem. E eu já estava treinando aqui, tudo, já estava vivendo somente do atletismo. E eu não consegui grana, cara, lá. Você sabe aquelas loucuras que você faz, pô, vou ir lá correr, eu ganho uma grana, eu vou embora. E eu não consegui a grana, e, pô, tive que passar a noite na rodoviária. Eu e o Zé passou praticamente a noite lá na rodoviária. Peguei carona com outro amigo que era de Marília, Carlinho Birajara. Deixou a gente no trevo de Bauru. Aí, né, a gente foi caminhando do trevo de Bauru até na rodoviária. Aí chegamos lá na rodoviária de Bauru para ir embora. Não tinha ônibus, só ia ter ônibus no outro dia. E Pô, aí teve que ficar lá e tal. Passamos a noite lá na rodoviária. Seu São Zé tem situações que história também, viu? essa história é a primeira vez que eu tô contando ela. Ninguém sabia dessa história aí. Eu e o Zé passou a noite junto lá na rodoviária esperando o próximo ônibus que ia ser só 7 horas da manhã. O seu Zé tem história, viu? Ele e o Diego aqui, quando eles vêm para São Paulo aqui, meu, pelo amor de Deus, passa lá na São Silvestre, cara, cada quadra que eles atravessam é cumprimentando meia dúzia de gente. Os caras parecem político É da aqui. antiga, né? É da Mas, pô, antiga, é da antiga. O pessoal mas respeita muito. só para finalizar o que você tinha comentado também, acho que é muito isso também, né? A gente aqui em São Paulo, principalmente aqui em São Paulo, que tem esse marketing muito forte em cima das provas, esse excesso de suprimento de corrida, de corridas boas, de estrutura, de tênis bons, de relógio, de gel de carboidrato, às vezes a gente não tem a noção de como que às vezes um pessoal de alto rendimento trabalha com uma condição mais simples, né? E bem dessa forma que você disse, a gente não tem também noção de como a gente pode ajudar com uma forma muito simples. Porque imagina o tanto de gente aí que tem no interior que corre pra caramba, que a gente não poderia, às vezes, como você disse, abrir a porta de casa, falar, meu, vem aqui, vou te ajudar, vou pra prova também, dorme aqui, vamos junto, e chegar lá, a gente, meu, às vezes a dificuldade até de chegar na rua da largada, num curral de largada, e às vezes quem é da cidade grande pode ajudar de uma forma muito mais simples. Então, como eu sempre digo, como a gente sempre diz, o grupo Time to Run é um grupo que preza na colaboração, né? Então a gente ainda espera que um dia, a gente acredita que um dia a gente ainda vai conseguir fazer algo grande em prol do esporte amador, algo que a gente possa incentivar. E eu acho que nem que seja plantando essa sementinha, né? Que todo mundo pode ajudar bastante. A gente paga aí R$ 150 numa inscrição e pode também gastar um pouquinho mais para poder ajudar alguém que está indo lá para competir, que a corrida em si tem algo muito mais importante do que para a gente que só vai lá para uma diversão, né?
E O Solonei, pessoal do interior, eles têm uma realidade totalmente diferente do pessoal da capital. É muito diferente. A primeira situação que eu abordo do pessoal do interior é que eles correm muito na região, eles não têm condições financeiras para ficar correndo direto na capital, né? Pagar ônibus, pagar hotel, pagar a inscrição por si só, já tem que vir um dia antes para retirar kit e tudo mais. E o pessoal é muito carente dessa ajuda, né? É bem bacana você abordar essa situação, porque quem mora longe, que nem eu sou natural de Penápolis, Penápolis é interior de São Paulo, só que de Penápolis até São Paulo é 500 quilômetros. Então, pô, 7 horas de busão, 7, 8 horas de busão. E aí você chegar, você tem que sair, na verdade, vamos supor, se essa corrida é no domingo de manhã, você tem que sair de lá na sexta-feira à noite, né? Então você viaja a noite todinha, aí chega lá em São Paulo para retirar o kit, vamos por um exemplo, que for lá no Ibira, no ginásio. Você tem que pegar, fazer baldeação, pegar até lá, e muitas pessoas não sabem nem pegar o metrô. Essa é a grande realidade. é, Muitos atletas do interior, na hora que chega na capital, fica perdido, cara. Fica perdido, então. não sabe para que rumo vai. Então, o pessoal que mora aí na capital, que vocês têm aí conhecido, é até bacana vocês abordarem essa situação de ajuda. Hoje ainda com aplicativo, Uber e tudo mais, ainda fica fácil, mas antigamente não tinha essa condição. E até hoje tem muitos atletas que ficam com medo, medo mesmo, de correr na capital, atletas que correm bem, que não correm mal não, por conta dessa situação, não sabe o que faz na hora que chega na capital e fica meio perdidão. Então, essa ajuda não só de repente, passar uma noite, às vezes a pessoa vai correr a mesma prova, né? É. Fala, pô, você vai junto comigo, eu vou pegar o kit, você vai junto comigo, aí você passa a noite e tal, e, pô, na corrida é uma bacana muito, é uma situação muito bacana, assim, que, É uma principalmente troca, e acaba sendo uma troca de experiência, né? Do atleta amador sim, com um cara de gigantesco, alto rendimento que, puta, o Diego aí, sim, assim, até pro é, Diego também, porque o Diego, para nós, ele é um cara, mano, profissa. Então, assim, ele já passou por umas poucas e boas aí com a gente também nessa pegada amadora aí. Fala, Nicolas. Abraço, meu guerreiro. Ô, E, ó, Solonei, pô, a gente falando de situações de ajuda, né? Quem entrou agora é Nicolas Prates aí. Para quem não conhece, é bacana depois entrar no Instagram dele aí e ver quem que é esse cara aí. Pô, um cara super de gente boa, gente do bem, assim, que gosta de ajudar as pessoas também. E o que eu estou falando aqui nada mais é do que a gente constrói diante do esporte, né? O esporte é uma das ferramentas de inclusão que eu tenho como formação na educação física. Eu vejo como das questões mais bacanas que a gente tem. E o atleta, seja ele do interior ou seja ele da capital, muitos deles são desprovidos de luxo, né? Então, o pouco que você tem, você pode ajudar. A comida ali, que de repente pô, você vai falar, pô, o que eu vou oferecer para um cara que é campeão da maratona de São Paulo, que é campeão pan-americano? Cara, é o que vocês comem normal, velho. Você vai lá fazer um omelete, que nem o pessoal tava brincando aí no comentário. Pô, pode fazer, cara. Você vai fazer um macarrão, pô, show de bola. A gente tem, os atletas de elite, a gente tem um porto seguro muito grande no mundo todo, que é o que? A massa, o macarrão, ou então na hora que não tem jeito, cara, você tá no meio da noite, não tem onde fazer, não tem jeito de você comer nada, a gente parte pro Mac. não, até Essa é a nossa solução. o seu Zé e o Diego que vieram para uma prova aqui, eles vieram dormir aqui em casa. O seu Zé trouxe um bolo de fubá, cara, que o bolo de fubá tenho certeza que foi o melhor carbo load que eu já fiz na vida. Comi metade daquele bolo lá, cara. Você tá louco, foi bom demais. Ô, Solonei, e agora só vamos aqui sim, falando um pouquinho de maratona. Você é um dos Sim. melhores maratonistas do país na atualidade. Campeão da maratona de Poá aí na estreia, todas essas vitórias. Para você, qual que é o ponto crítico de uma maratona? Qual é a dica mental que você dá
para aquele momento que você tá, tipo, puta, não aguenta mais, não tá conseguindo manter o pace. Você Sei. começou aquela prova, falou, puta, vou manter um pace de 3 até o final, chegou ali no 30 e pouco, falou, puta, ferrou, calculei errado, vai dar merda. O que passa na sua cabeça nesse momento? Bom, o grande segredo de uma pessoa ir bem, lógico que a gente tem que levar várias situações aí em conta, né? São muitas as variáveis. Que nem falaram no comentário aqui que vocês foram correr lá em Cafelândia e achou que ia ser plano. Puta, Então, então é uma situação que às vezes você não conta, né? Que nem um exemplo, aproveitando que o Nicolas deu essa moral aí de entrar na live, aí ele sim, mora mano. lá no Rio. Ele mora no Rio de Janeiro. Então, pô, no Rio de Janeiro, muito dificilmente você vai pegar uma prova que tenha subida, a não ser a Niemeyer ali, que até pouco tempo estava interditada. Para quem não conhece, é uma subidona bem grande a Niemeyer. Mas depois é uma prova totalmente plana e tal. Então, aí ele ainda está assistindo. Então, é uma questão que, pô, na hora que você fala assim, ah, pô, vou correr no Rio de Janeiro, qual que é um dos fatores que eu tenho que levar em consideração? A altimetria. Muitas pessoas não vai bem por conta da maresia, né? Quem não é acostumado com o mar, isso influencia também, né? Muito também depende do horário. Então, são várias situações que você tem que levar em consideração. Um grande fator também que poucas pessoas pensam é no vento. Você está correndo lá vamos supor, lá em Copacabana, por exemplo. Todo mundo conhece, tal. Quem vai para o Rio de Janeiro, é o ponto postal lá, cartão postal da cidade. Pô, já peguei prova lá que era cada rajada de vento, cara, que você tem que repensar no pace que você está correndo na hora, entendeu? Então, pô, Recalculando você rota. leva. Exatamente, exatamente. Então você começa a pensar no vento, que pode estar contra ou a favor. Normalmente é contra, não é a favor. Se é um vento lateral e você consegue, de repente, se esconder no meio do pessoal, quando está um bloco grande de corredores junto no mesmo pace, bacana. Agora, quando você está sozinho, que nem a gente da Elite normalmente, a gente não tem essa situação, né, de ficar se escondendo muito, porque a gente está correndo lá na ponta. Então, você tem que prestar atenção. Pô, tá ventando demais. Normalmente, eu corro meio olhando para a árvore, que nem lá no Rio tem aquelas bandeiras, né, dos quiosques. Então você vê qual que é a direção do vento. Outra situação que eu falei da subida. Pô, eu tô correndo, mas eu tô vendo que vai chegar uma subida, né? Então eu já tenho que me preparar para ela. Pô, eu tô correndo. Eu fui correr uma meia maratona em São José do Rio Preto. Eu não sei se vocês conhecem essa cidade. Pô, Sim. cara, uma das provas mais duras que eu peguei nos últimos anos, assim, eu andei correndo muito fora do Brasil, né? E uma das provas mais duras, assim, é que o pessoal fez um percurso, lógico que tem outra situação também, né, que a gente às vezes não leva em consideração, a altimetria da cidade, né? Não custa nada dar uma olhada na altimetria da cidade. E mesmo quando você chega, você fala, pô, essa cidade aqui é sobe e desce, que nem quem chega aqui em Bragança Paulista. Quem chega aqui em Bragança Paulista conhece só o cartão postal aqui, que é o Lago do Taboão. Normalmente, onde é lago, não tem subida, né? Mas você saiu do lago aqui, pô, é subida, é sobe e desce. Não tem lugar plano. É muito difícil você achar lugar plano. Então, você já tem que recalcular também essa questão da altimetria. Então, vamos lá. Altimetria, vento, calor ou frio. Tem pessoas que não lidar, eu mesmo, eu sinto muito frio, muito mesmo, por conta da taxa de gordura. É, Outra situação, o pessoal se empolgar na saída, logo na largada já queimar muito gás ali na largada. Então, Ainda se mais na você elite, treinou né? para correr, se você treinou para correr 5 por mil, cara, é 5 por mil. Não vai inventar de sair o primeiro KM a 4. Pô, você está falando 1 minuto de diferença. Isso daí, se você for correr uma maratona, já era. Os seus últimos 5 quilômetros da maratona, você vai gatinhar, cara, não tem como. Então, são muitas variáveis. Teria que ter só uma, assim, para você falar, pô, o que eu faço quando tá quente? Entendeu? Então, pô, um dia antes, você chegou lá no Rio de Janeiro, pô, chegou lá no Rio de Janeiro 40 graus. Rio 40 graus.
Pô, cara, hidratação, não vai querer tomar 20 litros de água de uma vez só, não vai dar certo isso aí. É hidratando, hidratando. Aí você pode não só ficar tomando a água, mas ficar tomando água de coco, que é uma das bebidas que você, com o seu corpo, vai mais absorver e reter essa hidratação, né? E Solonei, por isso que é Então, são muitas importante, situações. por isso que é importante até no treino também sempre levantar esses parâmetros, né? Um treino que você faz, levantar ali quanto que está a temperatura, até para você se basear no dia da prova, né? Porque se você está treinando ali, está numa média de 20 graus, se chegar no dia da prova tiver 25, não dá para seguir o mesmo plano. Sim, sim, com toda certeza. Eu tenho muito assim, não só porque eu sou formado na área, mas eu sempre utilizei dessa estratégia de não ficar treinando sempre no mesmo percurso, nunca ficar treinando a mesma quantidade de quilometragem. Então, você fazer variações, um dia eu corro 5, outro dia eu corro 15, outro dia eu corro 8. Você fazer essas variações é onde você, de repente, vai conseguir fazer melhorar o seu cardio, você não ficar só acomodado em ficar correndo no plano, você pegar subidas. E quando às vezes você pega uma subida, ao invés de você diminuir o ritmo, você aumenta o ritmo. Então essas dicas assim de poder fazer o seu corpo sair daquela homeostase, né, que é ficar naquela linha tênue sempre está fácil, sempre está tudo que você for treinar e sempre está fácil, não é bacana. Não é bacana. O seu corpo tem que passar por dificuldade para você chegar na prova e fazer acontecer. Agora, se você não consegue passar por essa dificuldade no treino, muito dificilmente, muito mesmo, você vai conseguir na prova. Só que a prova tem um fator determinante, que poucas pessoas levam em consideração, que é você estar trabalhando muito com o seu psicológico, né? Você fica empolgado, pô, você vê que nem uma maratona, você treinou 3, 4 meses ou até 6 meses para você correr a maratona, às vezes nem aqui no Brasil, um exemplo, a maratona de Nova York, que muita gente tenta ir correr lá e tal, que é uma das melhores organizações do mundo, é uma prova que faz parte das majors, que são as grandes maratonas do mundo. Pô, você tem que se preparar para o frio. Então, vamos supor, a gente está treinando lá em Guaiçara, treinando junto com o Zé Cláudio. Pô, cara, você sair lá para treinar 8 horas da manhã, já tá batendo quase 40 Nossa, graus. você tá louco. Então, então você já tem que começar por aí. Pô, eu vou treinar para correr a maratona de Nova York. Que horário que eu vou ter que começar a treinar? Cara, o horário que entra lá hoje é muito fácil. Você vê estatísticas de qual que é o horário que a temperatura está mais baixa. Pô, entre 4 e 5 horas da manhã tá batendo 10 graus. Pô, cara, tenta fazer um esforço, pelo menos as últimas 4 semanas de treinamento ali para você se adaptar ao teu corpo a passar por esse estresse do frio. Agora você treina em 40 graus e vai cair lá em Nova York com 3, 5 graus. Aí outra situação, que você vai chegar num Central Park, né? No Central Park sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Você só treinou no plano. Pô, na hora que. E aos últimos Vai quilômetros da sofrer. maratona, então é a hora que o seu corpo está mais debilitado. Se você só treinou no plano, você também vai chegar. Junta a questão de que você pode ter uma possível hipotermia, porque você não adaptou seu corpo antes. Você corre um risco de, mesmo não passando pela hipotermia, você vai perder rendimento. E aí, na hora que você chega no sobe e desce, o seu pace vai lá pro chão, cara. Então, se você é uma pessoa que corre para 5, você, de repente, nos últimos km ali, você vai fazer para 7, vai praticamente É estar caminhando. muito, é muito planejamento também, né? Não é só meter o tênis e sair correndo, né? Não tem bastante estudo aí, trabalho em cima disso para você planejar uma prova bem feita, né? E Sim, Solonei, toda certeza. até para puxar aqui um pouquinho para a gente ter tempo de conversar, tem 3 provas aqui de todas essas vitórias que a gente queria saber um pouquinho mais. Pan-Americano, título até o videozinho que a gente postou lá, medalha de ouro no Pan de 2011. Olimpíadas no Rio e a Maratona de São Paulo. No Pan-Americano, o que mudou após a sua conquista do Pan? Foi uma vitória emblemática na sua carreira. E como que foi correr uma Olimpíada, ser um atleta brasileiro em uma Olimpíada em casa?
Cara, aí é o mais. É o ápice do atleta, né? Eu nunca imaginei que. Onde passou na minha cabeça, tipo, o Zé Cláudio aí vai se lembrar perfeitamente. São situações que jamais eu vou esquecer de chegar a sair da minha casa e tal, e pegar uma carona com ele para poder competir na outra cidade. Nunca imaginei que, pô, aquele cara que ia competir entre o pessoal do interior ali, e graças a Deus já estava me destacando, já conseguia, né? O pessoal do interior conhece todo mundo assim que compete, então já sabia que eu corria bem, mas nunca passou na minha cabeça que eu chegaria tão longe assim, né? Campeão pan-americano, defender o Brasil em campeonato mundial ou chegar nos Jogos Olímpicos, que para o atleta de alto rendimento é tipo ser o cara mais bem sucedido da sua área, né? Tipo o Nicolas Prates que estava aí, é tipo ele ganhar o Oscar, ele chegar, nem ganhar o Oscar, dele estar lá, né? De ser convocado para estar lá, para representar o Brasil, né? Num filme que seja, né? Para poder falar, pô, ó, o ator aqui do Brasil não é um cara que foi se aventurar à toa, sabe? Lógico que sempre tem um pouco de aventura no nosso sonho, né? A gente fantasia isso para realizar, né? Mas foi algo assim muito emocionante mesmo, representar não só o Brasil, mas essas pessoas que lá no começo eu nunca esqueci. Lá no começo eu lembrei deles e tal. Um dia antes eu fiz um post que eu acredito que ainda está no meu Insta, lá em meados de 2017, que foi agosto de 2016, a Olimpíada. Se eu não estou enganado, dia 23 de agosto de 2016. E eu fiz um post agradecendo todo mundo e tal, e não tinha como falar pessoas que me ajudou, porque foi muitas pessoas que ajudou eu durante esse percurso todo. E correr no Brasil ainda, putz, cara, aí a gente sabe da dificuldade que o nosso país tem em ser sede de campeonatos gigantescos como é a Olimpíadas, pô, é o maior evento do mundo, então, esportivo, né? Então, você chegar ali e defender seu país dentro do seu país, cara, são situações assim que, com toda certeza, eu acho que me emocionei pra caramba na hora que eu cheguei. Quebrei, tava até o quilômetro 30 ali correndo com os caras na frente, né? Ele, Woody, a turma toda, o Cara, aí Yuri você foi tá o louco. medalhista olímpico. Então Puta que tava até o pariu. quilômetro 30 ali junto com o pessoal, depois fui quebrando, e infelizmente cheguei lá pelos últimos atletas, mas nada disso daí tira essa luta, essa guerra que foi sair de uma cidade pequena e chegar na Olimpíadas e defender o Brasil. O Cara, mesmo aconteceu no Pan-Americano, né? Ninguém conhecia, ninguém conhecia. Cheguei lá totalmente desconhecido, aquele cara que muitas pessoas nem sabiam quem era, de onde tinha saído. E graças a Deus foi, bom, vocês publicaram aí, deu para sentir um pouquinho da energia, assim. A última medalha do PAN, a última medalha foi a da maratona, na maratona masculina. A entrega da penúltimo medalha dia, foi né? no encerramento. Fechou a maratona, né? Fechou, cara. Fechou o Pan-Americano, na verdade, né? Foi com chave de ouro, assim mesmo, né? Pelo... Em todos os aspectos do ouro. Só a medalha que não é de ouro. Que quando eu cheguei na minha cidade natal, em Penápolis, ah, teve carreata de carro de bombeiro e tal, mas só que todo mundo achava que a medalha era de ouro. Mas só que não é de ouro, não. Ah, mas isso daí é detalhe, né? O importante é o significado, né? E como você disse, acho que foi mais especial ainda porque na premiação, a premiação foi na festa de encerramento, né? Então todos os Sim, atletas de todo o Pan-Americano estavam no estádio para coroar a maratona, que a maratona é o ápice das Olimpíadas, do Pan, né? A prova mais tradicional. E aí, Solonei, aqui para falar de mais uma prova que eu acho que talvez, não sei o que você acha, mas do que eu vi aí, dei uma estudada, que eu achei sensacional. O bicampeonato da Maratona Internacional de São Paulo. Então, só para vocês terem uma ideia, esse cara aqui ele foi bicampeão da Maratona Internacional de São Paulo nos anos de 2012 e 2018. Ele foi o primeiro e único brasileiro bicampeão no masculino na Maratona de São Paulo. E duas notas aqui que eu achei muito interessante para vocês terem uma noção
de quão grande foi isso. O Pan-Americano foi muito legal, as Olimpíadas foi muito legal, mas não sei nem se você já viu isso daí, mas nas últimas 10 edições da Maratona de São Paulo, 8 foram vencidas por quenianos e 2 por você. E o recorde da prova, que é de 2002, do Vanderlei, de 2 horas e 11 minutos, e você fez em 2 horas e 12 minutos, então muito próximo do recorde. Então acho que esses dois dados aí que dão uma magnitude gigante para essa conquista também. Então, dos últimos 10 anos, 8 vitórias de queniano e 2 suas, sendo o único bicampeão, eu também achei isso daí sensacional. O que você acha disso daí? Cara, vou começar pelo recorde. O recorde, pô, todo mundo conhece quem é Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Até quem não é muito fã de esporte, talvez não associe o nome à pessoa, mas na hora que você fala que o padre agarrou e tal, já na hora já fala, né? Pô, aquele corredor e tal, maratonista. E o Vanderlei pra gente, o clube que eu pertenço, a Orcamp, ele tem um projeto social lá e tem um instituto dele, o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima. E a gente tem ele assim como referência máxima dentro do esporte, né? Dentro da nossa modalidade. Um cara que correu não sei quantas vezes abaixo de 2 horas e 10 na maratona, que são poucos os atletas do Brasil que conseguiu esse feito. Um cara que é super humilde, onde você encontrar ele, você pode chegar e conversar, pedir para tirar foto, que ele vai atender uma boa. E eu tava batendo o recorde dele, cara, até o quilômetro 36, mas eu não sabia, ninguém me avisou. E quando eu fui correr a Maratona de São Paulo, eu tava fazendo as preparações para a Maratona de São Paulo, eu conversei com alguns amigos do alto rendimento, e eles meio que colocou meio eu naquela berlinda de falar, pô, eu não posso errar, né? Colocou um medo, assim, principalmente os túneis, né? Pô, a altimetria da Maratona de São Paulo, ela não é fácil, ela é complicada. Bom, você é daí, você sabe que São Paulo não é esse mar de rosa E que o assim, pessoal acha que vai correr bem em São Paulo. Pô, é, dependendo do percurso aí em São Paulo, o e eu cara não não digo consegue nem, desempenhar. não digo nem só altimetria, mas o asfalto também. Você chegar ali na USP no quilômetro 30, com aquele Sim. asfalto ali tudo torto, cheio de buraco, cara, não é fácil, né? Imagina você passando ali a pace de 3, imagina como que deve ser doído, né, pra passar por aquele trecho. Então, eu tava chegando na Maratona de São Paulo muito chateado, assim, não desmotivado, mas chateado que eu não tinha conseguido ficar entre os 3 brasileiros no ranking, né, nacional, para poder defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres. E eu fui para a Maratona de São Paulo meio naquela assim, pô, eu quero saber como é que é esses africanos, né? Porque você sempre tem que correr ali com a precaução, estudando, não é quem assiste na TV fala, pô, o cara tá só coloca o tênis no pé e sai correndo, não é? A gente trabalha em cima de muita tática, né? Durante durante a prova ali, eu dei exemplo aqui de vento, de subida e tudo mais. E lá não, pô, se eu quebrar, eu quebrei. Eu paro na guia ali e espero para voltar para casa, né? E tranquilo, vou voltar com a cabeça leve, porque o maior peso para mim tinha sido ficar fora da Olimpíada, né? Fora da Olimpíada de Londres, e era uma época que eu estava treinando muito bem. E até o quilômetro 36, cara, eu tava liderando, eu tava batendo recorde, só que toda vez que eu passava pelo túnel, eu desacelerava. Eu entrava no túnel a 20 por hora e saía do túnel a 14, 13 por hora. Eu entrava num pace de 3 por mil, né? A 20 por hora, 3 por mil, e saía num pace 14 por hora, vai dar o quê? Uns 4 por mil, 4 e pouco. Eu perdi um minuto lá dentro Mas por do quê? túnel, praticamente. Por Por medo desmotiv... de quebrar, né? Ah, Porque todas as pessoas que eu conversei falaram, cara, você não pode, é, principalmente dentro do túnel, você não pode ficar querendo imprimir um ritmo muito forte. Que dentro do túnel é difícil você respirar, dentro do túnel na hora que você sai, você pega uma subidinha,
Então você não sabe, de repente, como que o seu corpo vai se comportar dentro do túnel. Então eu fiquei com isso na minha cabeça. E quando eu entrei no túnel, eu soltei, né? E se eu não estou enganado, era 3 túneis. Eu não sei se ainda está assim. Estão falando aí que talvez para as próximas provas não vão ter mais esses túneis, né? Mas isso foi antes também Então, do ano passado, não sei como é e que a vai ser época que o depois. Vanderlei bateu o recorde também era outro percurso, era um percurso bem pesado. E eu acabei soltando dentro do túnel para não quebrar. E, cara, eu ia bater o recorde do Vanderlei. Além de ser campeão da Maratona de São Paulo, eu ia bater o recorde do Vanderlei, porque eu tinha condições, sabe, de aumentar o ritmo. Eu estava muito bem, estava motivado para correr, né? Que é dos grandes, uma das grandes dificuldades do atleta de alto rendimento, é ele se manter motivado, seja no treino, seja na competição, porque a gente passa, durante o treino ou durante a competição, a gente passa por um período muito grande de dor. Então, a gente colocar isso na cabeça. E, pô, se alguém tivesse falado, a organização que estava filmando ali, alguém no percurso, tivesse falado, cara, você está batendo um recorde do Vanderlei, cara. Chegava Segura aí que lá, tá acabando, tá faltando fazia 5 km, 7 2 e km para 9 acabar. mandava lá. Pô, cara, ó, eu vou falar, aquele dia, você sabe aquele dia que você fala assim, pô, tá tudo certo, cara. Eu encaixei o ritmo. Pra você ter uma ideia, eu passei os 10K nesse dia da Maratona de São Paulo em 2012. Eu passei os 10K para 30-20. E eu tava lá atrás. Eu tava lá atrás. O Você keniano tá é passou louco. muito mais rápido. Eu passei 30-20 os 10, que dá mais ou menos 3,2 por mil. E os kenianos já estavam lá na frente, cara. Eu falei, putz, eu não Foi, vou buscou. encontrar esses caras de jeito nenhum, né? E graças a Deus eu fui campeão e tal. Na época o pessoal da ASICS, a marca que eu defendo desde 2010, a Vanix entrou aí, ó. Ela trabalhou lá também. O pessoal da ASICS estava fazendo uma conferência entre os vendedores do Brasil todo e tava passando a prova no telão, cara. Imagina, tipo assim, final de Copa do Mundo. Quando eu cheguei lá com o troféu, o pessoal delirou, cara. Animal. Parou a venda. É uma história muito bacana. Depois disso Muito. daí ainda virou tipo uma capa, acho que do Estadão, se não estou enganado, que até hoje o pessoal chama de Solo Rei por conta de uma hashtag que a Isis fez em homenagem. Muito bacana, cara. Legal. Agora, Solanei, fazer uma pergunta aqui um pouquinho fora do contexto. Você disse aí sobre não ser politicamente correto, você é um exemplo, atleta de alto rendimento. Vi aí até na live que você fez essa semana, que você comentou lá que você roda quase 200 quilômetros por hora, já fez maratona 2:11, mas fala pra gente, porque a gente é tudo atleta amador. Então, até pra gente criar Uhum. essa empatia aí, fala alguma coisa que você faz de errado, assim, sei lá, comer uma pizza de calabresa com mussarela toda semana, comer um Doritos, toma uma cerveja, um vinho, o que fora aí foge do contexto de um atleta profissional? Cara, eu vejo assim que a gente tem que ter equilíbrio na vida, né? Não adianta você ser esse rapazinho que entrou aí, ó, o atleta Ronald. O Ronald, você ainda vai escutar muito falar desse moleque aí, ó. Opa, já vamos Guarda seguir o bem esse menino aí. nome aí. Vamos seguir o Guarda bem menino. esse nome aí. Esse moleque aí, ele ainda vai dar muitos frutos com a camisa do Brasil, você pode ter certeza. Boa, Ronald. E eu tenho como filosofia de vida, cara, o Caio tava na live aí, eu não sei se ele ainda tá, que é um dos brothers assim que eu tenho com a minha vida mesmo, é um cara que frequenta a minha casa. Eu tenho como filosofia de vida que a gente não adianta ser muito sucedido, mas um cara frustrado, entendeu? Eu paguei preços altíssimos para chegar onde eu tô. Não é fácil, muitas das vezes a gente não fala para a nossa própria família o que que a gente está passando, porque a gente não quer que tenham pena da gente, a gente quer que tenham orgulho, né? Assim como várias pessoas aí já deu depoimento aí, ó, colocou aí a sua mensagem falando e tal, é isso daí que move a gente. Não adianta eu chegar aqui e ficar contando das dificuldades, que foi a parte do mimimi que eu falei, que poucas pessoas sabem dessa história do Zé Cláudio, do Diego. Então a gente tem que ser flexível, cara. Eu como Mac, né, principalmente quando a gente está em situações que não tem
para onde comer, que nem já teve situação, imagina, teve em 2011, antes de eu ser campeão pan-americano, a gente estava num grupo de 8 atletas, 4 mulheres e 4 homens, e a gente foi treinar em Serra Nevada, na Espanha. A gente ficou quase 40 dias lá na altitude treinando. E, pô, já era quase 2 horas da manhã e a gente com fome, e ó, o Caio ainda tá aí, ó. E a gente com fome, cara, na Espanha e tal. Pô, cara, o que que você vai? Você vai comer no restaurante 2 horas da manhã na estrada, na Espanha? Tudo fechado, velho. Pô, o que que tinha aberto? McDonald's 24 horas. Então a gente faz uso disso daí. A gente às vezes come bem, sim, come bem, né? A alimentação correta, que eu digo, né? Mas a grande maioria das vezes a gente dá uma saída também, né? Do perfil de atleta. Lógico que perto das grandes competições a gente acaba se abdicando de a gente estar com a nossa família. Quantas vezes o Caio é prova, quantas vezes eu fui na casa dele, todo mundo bebendo cerveja, fazendo churrasco e tudo mais, e eu tomando água, cara. Então tem que ser ponderado. Eu acho que não faz Sem mal. exageros, né? Não faz mal você, de repente, pô, você vai tomar uma cerveja, você está num churrasco com a família, com a fraternização ou com os amigos, você vai comer um lanche, você vai comer uma fritura, seja ela qual for a comida, ou seja ela qual for a bebida, só que tem uns momentos que você tem que falar, não, cara, eu tenho um propósito maior. Eu tenho um propósito maior e eles sabem disso, né? As pessoas que andam junto comigo, que realmente anda junto comigo, né? Porque hoje com a internet todo mundo fala que é seu amigo, mas poucas pessoas É. conhecem. E Mas tem uma frase muito legal que é bem em cima disso aí que você falou, né? Que fala que a única coisa que te afasta do que você quer é o que você quer hoje. Então é essa exato. vontade que a gente tem de querer suprir essa satisfação imediata, comendo uma tranqueira e tudo mais. Mas cara, não existe. Para você ter ideia, na Olimpíada tem a McDonald's é uma das patrocinadoras oficiais dos Jogos Olímpicos. Eu não sei se vai ser ainda. Quem tiver aí acesso aí ao computador ou no próprio celular aí, dá para saber se ele é ou não é. E, cara, você precisa de ver o tamanho da fila, que aqui é free, né? É liberado 24 horas. Na Vila Olímpica? E os Liberado atletas lá 24 mandando horas. ver, McDonald's. E, cara, é 24 horas o pessoal comendo lanche. Caraca, É um mano. negócio de louco, cara, é verdade. Mas só que, pô, às vezes, por questões até de patrocínio e tudo mais, fica difícil a pessoa falar, né, que, eu tô. Ou então alguns nutricionistas que são mais severos, cara, você não pode comer isso aí e tal. Mas esquece que, pô, ali, por mais que alguns resultados que a gente faz parece que é sobre-humano, a gente é pele e osso, né? É Do isso que aí. ser carne e osso. A gente é normal, cara. A gente também tem as nossas vontades aí, os nossos desejos. Só que em época mesmo que a gente sabe que é fundamental, a gente tem que dar aquela cortada mesmo, pela raiz. E eu já passei períodos grandes aí de ficar sem comer gordura, ficar sem tomar bebida alcoólica, sem sair na noite. O máximo que chegava em casa era meia-noite. Então, ó, você vai chegar meia-noite para você começar um longo 6 horas da manhã, sendo que o dia anterior você comeu uma pizza, o seu longo de repente não vai sair com qualidade. Então, você tem que medir tudo isso. Mas lógico que com aquele dedinho de, pô, isso daqui vai fazer mal, eu vivo disso, que nem eu tô falando, eu vivo disso. Eu pago minhas contas através do meu trabalho. Agora, você, por exemplo, a não ser que você conseguiu uma prova, vamos supor, que nem Boston, maratona de Boston, você precisa de ter o tempo para você entrar e muitas pessoas às vezes não conseguem, né? Porque é o tempo em cima da idade. Então, pô, é uma meta ousada, é uma meta que você tem que colocar ali, não é uma prova que você consegue a hora que você quer. Então, vale a pena você, de repente, fazer um esforço maior e entrar numa linha de alimentação correta, é, se beber bebida alcoólica, beber pouco, que não vai fazer tanta diferença assim no seu rendimento, porque você colocou uma meta tão ousada
Sem contar que você vai ter que gastar maior grana para ir para fora do Brasil. A gente está falando em dólar, o dólar hoje está O quase dólar 6 já por 1. tá, puta que Então, pariu. pô, são várias situações que você tem que levar em consideração, né? Só que eu prezo muito pelo bem-estar. Bem-estar emocional manda Show. muito. Às vezes a cabeça, na minha opinião, é 60-40. É 60 cabeça e 40 corpo. Se a sua cabeça falar, pô, você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir fazer. Show, concordo com você, meu. Valeu, Solonei. Show de bola. E vamos lá, porque a gente tem mais 5 minutos aqui já para a gente começar a encerrar essa live que tá sensacional. Solonei, duas perguntas aí para gente fechar. Para a gente fechar, não. Na verdade, a gente fazer antes de fazer os agradecimentos. Passados 10 anos aí da sua primeira maratona, o que a corrida significa para você e quem que te inspira? Hoje o Solonei inspira todo mundo que está assistindo, aí as quase as 50 pessoas que estão te assistindo, mas quem inspira o Solonei? Cara, eu sempre tive como norte, assim, o que eu vejo dentro da minha casa. Eu não sei quantos pais estão na live aí, mas só que você pode ter certeza que você que é pai ou é mãe, você influencia seu filho de uma tal maneira que somente quem é pai ou quem tem isso, é, pai no que eu digo pais, né, no plural mesmo, de mãe e pai, na figura paterna e materna, sabe o quanto que é ver seu pai sair trabalhar de manhã e chegar só à noite, minha mãe saía de manhã e chegava só à noite, então isso daí sempre eu tive como legado mesmo, aquele negócio que, pô, tem pessoas que não entendem o porquê que eu me sujeitei a algumas situações que muitas das vezes eu não falo, eu não gosto de falar. Só que quando você tem bons exemplos dentro da sua casa, você se torna uma pessoa melhor. E por mais que o atleta seja multicampeão, o que eu vi dentro da minha casa, ninguém vai apagar da minha memória. Agora, o título passa, né? A gente vive num país que a gente sabe que daqui a um tempo ninguém vai lembrar mais do Solonês. Agora já está assim, já, né? Agora já está assim. Quando você é campeão, quando você aparece lá na telinha da Globo no domingo de manhã, fica fácil, né? Você falar, pô, esse cara com perdão da palavra, é o fodástico. Mas, cara, dentro da sua casa estão os maiores exemplos da sua vida. Eu sempre tive isso aí, como linha de filosofia de vida, assim, que eu sigo fielmente. E a corrida, para mim, foi a mudança de vida mesmo. A corrida, o José Cláudio, o Diego, a minha esposa, está assistindo, sabe da onde eu saí, sabe o que eu era, né? Sabe o que eu conquistei. Hoje, se eu só tenho um poder financeiro bacana em questão de dar uma qualidade de vida digna, né? A gente sabe que, pô, muitas pessoas não têm condições de comprar o mínimo para dentro da sua casa. Então, hoje, você abrir uma geladeira e falar, cara, eu não vou comer porque eu não quero. Então, isso daí já valeu tudo, já superei as expectativas. Ter um teto para morar, que você não pague um aluguel, né? Eu paguei aluguel durante um tempo, hoje não pago mais. Então, ó, isso daí são situações assim que tudo foi atletismo. Sou um cara formado, tinha parado de estudar na oitava série, voltei a estudar depois do atletismo. Falei, pô, não posso ficar parado, né? Eu tenho que aproveitar as oportunidades que o atletismo tá me proporcionando. Então, voltei a estudar, sou formado, a minha esposa se formou junto comigo. Então, são situações que a gente não tinha expectativa de pô, ser formado, fazer uma faculdade. E agora a tendência é a família seguir nesse rumo, né? É até bacana, fica aí como tarefa de casa, vocês pesquisarem quantas pessoas no Brasil têm grau superior. Tem Boa. formado, fez faculdade. É até bacana vocês fazerem essa pesquisa para vocês vão ficar abismados, assim. Poucas pessoas que têm formação acadêmica. Então, Solonei, eu ser um atleta de alto rendimento, mas falar com propriedade porque eu sou formado e dar aula hoje para alunos, que nem entrou o Ronald aí, eu estou apoiando ele, estou treinando Solonei. ele. Só fechar E aqui que a gente tudo tem isso 30 é segundos diferente. que vai acabar a live. Só tem 30 segundos. Só Bora, queria agradecer, bora. cara, agradecer muito do fundo do coração
você pode ter certeza que, cara, a gente ficou muito feliz aí pela atenção que você cedeu pra gente. E, cara, para fechar isso daí, cara, você pode ter certeza que talvez não seja lembrado num Jornal Nacional, num Fantástico, mas tenho certeza que as pessoas para quem te importam, você nunca vai ser esquecido. Então, cara, obrigado pelo exemplo e obrigado por ter representado muita gente durante todo esse tempo. Ó. Valeu, valeu.